E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre alguns finais teóricos de bispo contra peões, tá? Eu separei aqui o material de finais de bispo em duas partes, tá? Então, bispo contra peões e finais de bispos, onde os dois lados têm bispo, tá? Então, fiquem tranquilos, os finais teóricos de bispo, que não são muitos, já vão estar por aqui, vão ser postados em algum momento, tá? Mas a gente vai ver isso aqui primeiro porque já ilustra algumas ideias bem típicas dos finais de bispo puros que a gente vai ver, tá? Então, eu separei aqui três conceitos principais nos finais de bispo, tá? Um exemplo de cada. Então, eu vou começar por esse, né? Não é princípio, tesouras, tá? Eu acho que é tesouras, agora me falhou a memória, mas acho que é tesouras. Que é o seguinte, que é quando o bispo ele não consegue parar dois peões porque eles estão em diagonais diferentes, tá? Então aqui, essa posição aqui é uma posição que ilustra essa ideia. O branco tá ganho aqui, porque o bispo de casas pretas não consegue parar os dois peões ao mesmo tempo, né? Então aqui, por exemplo, o branco jogando com C5, rei G5, C6, bispo D8. E aí agora o bispo para o peão de C, só que agora as brancas vão apoiar o peão de F, né? Então depois de rei, segue rei 5, bispo A5, rei E6, né? Bispo B6, F6, e o rei das pretas não consegue atrapalhar o caminho do peão de F, né? Rei G6, F7, e aí quando o bispo C5 para controlar o peão de F, C7, e aí o outro peão acaba promovendo, tá? Então esse é o primeiro tema. Tesouras, tá? Acaba acontecendo esse tema. Pensando no tema das tesouras, também surge outra ideia, que é o princípio da única diagonal. Então, o que sugere esse princípio? A ideia é que o bispo trabalha muito melhor lutando contra os peões se todos os peões estiverem numa única diagonal, tá? Então, esse exemplo aqui mostra. Se o branco joga, por exemplo, o bispo F6 aqui, leva F4, rei D6, F3... bispo D4 para parar o peão de F, só que aí C3, né? Sacrificando o peão para promover o outro, né? E aí acontece o tema da tesoura que a gente acabou de ver, bispo C3, F2, F1, né? Então pensando nisso, a resposta do exercício aqui é o lance G6, né? Sacrificando o peão para conseguir colocar todos os peões na única diagonal, né? Então, por exemplo, depois de F por G6, o branco joga o lance bispo G5, né? E agora todos os peões aqui estão paralisados na mesma diagonal. E aí o rei das brancas vai acabar se aproximando do peão de C e depois paralisando o resto dos peões. E a posição vai acabar empatando, né? As pretas podem até tentar o lance F6 aqui, mas pode seguir rei D6, né, para trazer o rei para perto do peão, porque as pretas não podem jogar rei por D8 porque levam mate, né? G7, G8 tudo muito rápido. Então, por exemplo, depois de rei F8, rei C5, rei G7, rei por C4, e aqui a posição é totalmente empatada, certo? Então, a gente já viu a ideia da tesoura e o princípio da única diagonal. E para a gente fechar essa parte de temas envolvendo bispo contra peões, a gente vai ver esse aqui, que é quando o lado com o bispo força o peão a avançar para ele conseguir construir um bloqueio, tá? Então aqui, por exemplo, se as pretas jogam um lance como, sei lá, bispo G4, as brancas conseguem ganhar essa posição jogando rei A7, né? E meio que não tem como evitar, tipo, A6, A5, A6 e B7. Então, por exemplo, bispo D1, B6, e agora, bom, acabou, né? O peão vai acabar promovendo, né? Então, pensando nisso, o único lance que empata aqui para as pretas é o lance bispo D1. Forçando o peão de A a avançar para que depois de A5 venha bispo E2, e as brancas não podem jogar o lance rei A7 porque cai o peão de B5, né? E depois de A6 acaba surgindo outra ideia nesse final, que é o lance bispo por B5, para levar para um final onde fica rei e peão de torre contra rei, né? E depois de rei toma B5, rei C8, rei B6, rei B8, e a gente já sabe que essa posição é um final teórico de empate, tá? Então a gente viu aqui três temas muito típicos, né? O tema das tesouras, princípio da única diagonal e o ataque por trás. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no futuro próximo.